Cássio, a gente começa aqui uma última análise do Sport dentro do raio-x, a gente já fez outras, né? E a análise mais importante do Sport dentro do raio-x, convenhamos, é ganhar do Vasco e encurtar para 6 pontos essa diferença do Vasco, dependendo aí que o Vitória não vence o Atlético Mineiro. E outra parte mais importante que a gente já trouxe também é desses próximos 4 jogos, que são 4 partidas em que dá para ser competitivo, que você não enfrenta nenhum bicho-papão. Vasco em casa, Red Bull fora, Corinthians em casa, Fortaleza fora. Talvez apareça o Flamengo aí no meio, mas se aparecer a gente trata como descarte. É a pior campanha da história do Sport, Cássio. Mas já se aproxima até um pouco ali da de 2009, que nesse momento tinha 13 pontos. Já tem até uma campanha mais próxima ali no horizonte. Isso seria até um alento, tá? Porque aquele time de 2009 era morto e terminou com 31 pontos. Essa informação que você está me dando até me alegrou um pouco, tá? Porque eu não imaginava que esse Sport fosse chegar a 31 pontos. Até dizer, a gente gravou um vídeo dizendo isso, não vai chegar em 31 pontos. A gente até estipulou em 20 e poucos, né? Lembra que a gente fez o vídeo? Sim. Mas agora, se você traz esse dado, e essa campanha tem 3 pontos a menos, então, assim, repetindo que aquele time que estava... aquele time ficou em coma depois da eliminação da Libertadores, né? A questão é que aquele time tecnicamente era melhor, né? Esse era o ponto. Era um time que foi desligado, mas perdeu a confiança completamente. Mas... terminou com 31, então somou mais 28 pontos, não, somou mais 18 pontos, né? Então... Isso. Márcio, traz a próxima tela, pode ir para frente que eu já ajustei a ordem, tá dentro dos nossos slides. E aí, Cássio, aquilo que você já citou. A diferença para o 16º já foi de 11, depois de 10, afundou para 12 e depois de 2 rodadas ruins do Sport, onde jogou fora um 2-0 em casa contra o São Paulo e foi batido duramente pelo Palmeiras por 3-0, se manteve em 9 pontos, tendo jogos a menos do que os times que estão imediatamente acima dele. Por isso que a gente fala, cara, essa próxima rodada parece ser a rodada, né? Meio que assim, é a mais simbólica. Você pega o 16º em casa, em crise, para encurtar para 6 pontos isso, Cássio. É a última das últimas, assim... já que desperdiçou contra o Santos, desperdiçou contra o São Paulo, a gente vai nem entrar na parte da escalação, né? Você vai ter Lucas Lima, que pode ter saído machucado, como é que vai ser o meio campo do Sport, a gente vai falar, o foco... No pré-rodada a gente traz isso. Isso, o foco sendo a matemática, especificamente. Na hora que é por isso que eu falei tantas vezes na parte do Sport, em relação à análise de Sport Palmeiras, da minha preocupação com o resultado e como o resultado ia ser absorvido. Porque a gente até almoçou, né, Fred? A gente tava... Eu, Fred e Celso, a gente tá resolvendo uma novidade pro 45 minutos. E a gente tem tido algumas reuniões. Aí, nisso aí, obviamente, a gente fala futebol pra cacete, né? E até disse, a rodada tá praticamente permitindo que o Sport perca do Palmeiras. Simplesmente o Sport vai ter uma rodada positiva, e será bem antes do jogo, horas antes, será almoçando. Perder do Palmeiras, a gente está considerando, e a única ressalva era de que o Flamengo tinha que vencer o Vitória, já que era bem favorito. Se o Flamengo exercer o seu favoritismo sobre o Vitória, o Sport pode perder do Palmeiras, que a rodada andou, como a gente já até falou no fim das contas, os últimos 6 perderam, só que os últimos 6, nesse caso, seria com o Sport queimando um jogo contra o Palmeiras em São Paulo, que é um jogo de descarte, que é um jogo de derrota para quase todo mundo. Então, assim, todo mundo perdeu, beleza. Só que, enquanto, por exemplo, o Fortaleza perdeu do Mirassol dentro de casa, o Sport ainda vai ter esse jogo com o Mirassol, tá? Só para dizer que é garantido. mas enquanto o Fortaleza perdeu do Mirassol, o Sport tá dentro de casa, o Sport perdeu do Palmeiras fora. Então, assim, não, tem esses pesos. A questão é que a derrota, na minha opinião, ela acabou pesando um pouco, mas da forma como a gente tinha conversado no almoço, Fred, foi exatamente ali, a rodada andou. Foi. A rodada andou, mas ninguém andou, né? Assim, quem andou foi a rodada e ninguém andou. E o Sport traz, meu irmão, absorve esse resultado. Que se Atlético for esperto, o Sport mesmo, absorva logo, que do Atlético levou 8. A gente só levou 3 aqui, ó. Tá no lucro ainda. Talvez, Cássio, tenha ajudado nessa absorção, tá? Eu acho que o caos do Vitória pode até ter tido algum efeito ali. Porque imediatamente o foco já foi todo pro Vitória, por exemplo.
Nessa rodada, o Vitória vai jogar antes, tá? O Sport vai encerrar a rodada. Sport e Fortaleza vão encerrar. No Fortaleza, no Beira-Rio, e Sport no Recife contra o Vasco. O Vitória joga 2 horas antes. Já joga à noite, 6h30. O Sport vai jogar 8h30 do domingo. 8h30 da noite do domingo. O torcedor do Vitória não fica chateado, não, porque essa parte é parte do esporte. No caso do esporte, o esporte seca o Vitória. Isso é, assim, só para a turma entender assim, natural, jogam campeonatos. Seca o Vitória. Se o Vitória não ganha do Atlético Mineiro, que precisa do resultado, significa, Fred, que venceu o Vasco. Detalhe, e o Juventude também não ganha do Ceará, mas esse parece ser um resultado mais factível, assim, que acontece. O Juventude tem um ponto como visitante. Isso faz com que o Sport, se vencer o Vasco, ficaria 7 pontos do Vasco, que seria o sexto colocado, e com um jogo a menos que o Vasco. O Sport tem 2 jogos a menos. Ficaria 6 pontos, Cássio, do Vasco. Não, desculpa, é porque eu falei uma coisa, desculpa, me confundi com o que eu quis dizer. Ficaria 6 do Vasco, mas ficaria a 7 do sexto lugar, que seria o Vitória, porque eu considerei o Vitória empatar. Isso. E o Vitória empatando com o Atlético Mineiro. Naturalmente, se o Vitória perder do Atlético Mineiro, aí assim, aí o Sport vai entrar em campo sabendo, meu irmão, se ganhar, fica 6 pontos, com jogos a menos, ainda que os jogos sejam dificílimos, mas assim, fica com muitos jogos na tabela, ainda com 6 pontos, e ficaria vivo no campeonato, ficaria assim, até obrigaria o clube, inclusive, a contratar um lateral esquerdo, tá? Assim, eu disse, meu irmão, contrata qualquer jogador, não dá para não ter um lateral esquerdo, porque aí seria negligenciar a campanha, tá? Assim, já está sendo, mais uma vez. Já está sendo. Mas uma coisa, já está sendo, mas está naquela, tá rebaixado, então beleza, não vai gastar dinheiro. Mas na hora que você fica a 6 pontos você tem campeonato. Ainda mais tendo 17, 18 jogos pela frente. Nas últimas partidas, a torcida do Sport conseguiu levar a capacidade máxima da Ilha do Retiro, que é de 26 mil pessoas. Não sei se vai acontecer contra o Vasco, mas gostaria de que essa chama que existiu, mesmo com a campanha tão fraca como essa, existisse para esse jogo, que a galera, que nem que fosse nem que fosse aquele amor safado, isso, meu irmão, é a última chance. Tipo, que a torcida diz, meu irmão, vou dar essa última chance, para que o Sport tenha essa atmosfera da Ilha do Retiro para esse jogo. Porque realmente, na matemática, dentro de um time que tem apenas 10 pontos, e quando a gente fala isso, esse é só o bloco das contas do esporte. Isso não quer dizer que o esporte, a gente cansa de falar aqui, para de repente, como a gente teve muita audiência hoje, eu estou considerando que tem muita audiência pela primeira vez da gente, né? Eu acho que tem muita gente talvez esteja vendo a gente pela primeira vez. Então a gente já falou N vezes que a gente acha que o esporte vai cair ponto, já diz há semanas isso, semanas e semanas que diz isso. Mas dentro de um bloco no qual o foco é a matemática pró-esporte, não vai ter outra como essa, outro cenário como esse, assim, que a torcida realmente entenda, faça seu papel de levar o mesmo público que tem levado, que teve nos últimos jogos. Na verdade, a média do esporte tem sido muito boa para uma campanha nojenta como essa que o clube tem. Essa campanha é muito fraca, mas a média de público é muito boa, que não caia justamente nessa partida, porque essa partida ela pode colocar o esporte no cenário que eu trato como o seguinte: se permitir fazer a equação de segundo grau, porque agora a gente fica projetando coisas, a gente vai começar a dizer, meu irmão, daqui a 2, 3 rodadas pode acontecer alguma coisa. Nesse momento a gente fica projetando 1 mês na frente, 2 meses na frente, na reta final do campeonato. Tá no mudo, Fred. Qualquer perspectiva de saída é muito distante ainda. Muito distante. E com esse cenário que a gente está comentando aqui, já não ficaria tão distante assim, tá? Então assim, para um clube que não se permitiu jogar no campeonato, e um clube que tem apenas 10 pontos, assim, é até bizarro a gente estar falando de conta, porque o Sport tem 10 pontos em 57 disputados, isso dá um aproveitamento de 17%. O Sport tem 1 vitória no campeonato e não foi dentro de casa. O time não tem 1 vitória como mandante. E como também não tinha vencido os últimos jogos, nem no estadual, nem na Copa do Nordeste, são 12 jogos sem ganhar na Ilha do Retiro. Nunca vi isso na minha vida. A última vitória em casa foi em março. Joga fora resultados que estavam na mão 2 vezes seguidas, e nos minutos finais, 1 aos 43, aos 43. É muito ponto contra. O que só torna ainda mais impressionante de que tudo isso que eu falei, e de repente pode ficar a 6 pontos, um time que tem 10 pontos em 19 partidas, de repente para 13, e que com 13 pontos ficar a 6 de sair da zona de rebaixamento. É uma bizarrice, pô. Assim, mas tem essa chance. Essa chance não vai aparecer, porque tem hora que o próprio time acho que larga, tá? Por exemplo, acho que o time do esporte tem tido brilho, Fred.
E eu acho que, se a gente tá falando isso, os caras sabem o que vai ser o jogo contra o Vasco. Mas se não ganha de novo, aí fica um negócio assim, tipo, não ganha nunca dentro de casa. Não tem matemática que sustente um time que simplesmente não vence como mandante. Então acho que vai ter esse peso. E pelo lado do Vasco é muito pesado também, porque depois de ganhar de 6-0 do Santos, o Vasco ganhou um fôlego para, pô, será que a gente se encontrou no campeonato? Aí leva 2 porradas assim, Jogando mal, né, Cássio? jogando mal. E tem até um último ponto sobre isso. Eu não sei se tu concorda. Eu acho que o torcedor do Sport deveria torcer pro Vasco na Copa do Brasil contra o Botafogo. Muito. Não muito, assim, não é para fazer 3-0 não, mas 2-1 pro Vasco ter 1-1, 1-0. um já é chato, porque a volta já seria no Newton Santos, já fica. Mas assim, mas que seja um empate, perder que é bronca. Mas que seja um resultado na ida, o jogo vai ser a ida em São Januário, né? Para que, até porque é um clássico, já tem a rivalidade do clássico lá, mas que, querendo ou não, vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Para que o Vasco, em algum momento, fique dividido. Só, meu irmão, a gente tá quase na semifinal da Copa do Brasil. E agora? Larga aqui, bota os caras para estourar fisicamente, secar lá em cima, vai para os dois, deixar o Vasco nessa dúvida, pelo menos. Então, e não, de repente, ó, mesmo, largou, levou uma cipuada nesse primeiro jogo, cabeça no Recife, ponto final. O Vasco dividido para o jogo de volta, que vai ser essa quarta-feira, tem a ida, tem depois o Sport e Vasco, e depois a outra semana é a volta. É a melhor coisa que pode acontecer. Perfeito, Cássio. A gente faz essa live. Claro. A gente faz esses programas. Estamos numa live, nesse momento são 2h. A gente já fez pós-jogo do Sport, pós-jogo do Vitória, já estamos dentro de um raio-x. E hoje em dia as nossas lives viram vários cortes. Sejam cortes aqui dentro do YouTube, sejam até mini cortes para o Instagram. Necessariamente aqui eu vou falar com quem está assistindo um corte da gente dentro do YouTube, que é o corte do corte. Se você não estiver vendo o raio-x completo, se você só estiver vendo a parte dedicada a cada clube, eu vou dizer que a base desse raio-x começou a gente mostrando que nesse momento a pontuação, o aproveitamento do Vasco projeta que a pontuação de salvação está em 36 pontos. E a do Vitória, que tem os seus 21 jogos e é 17º, que essa projeção está em mínimos 34 pontos. Então, Cássio, parte fundamental de qualquer conta que a gente faça para o esporte, ela está num campeonato que está abaixo da sua média histórica. A gente não está aqui pensando que o Sport vai se salvar com 46 pontos, não. Que o Sport vai se salvar com 44. A gente está projetando 40. E é por isso que a gente tem um gráfico, que é o próximo que a gente vai ver, e a gente atualiza toda a rodada, que é a missão dos 40 pontos do Sport. Mas antes desse, que é o quadro real, mas comentando só sobre o percentual que você acabou de falar, que o Vasco tem 36. Como o Sport, se fizer 36, ficaria atrás do Vasco, provavelmente pelo número de empates que o Sport tem, vamos colocar 37 pontos. O Sport teria que somar mais 27 pontos, certo? 27 pontos em 19 jogos. Assim, é ponto pra caramba. Mas é uma campanha basicamente ganhar todos os jogos em casa. Perder todos fora e ganhar todos em casa. E assim, já foi muito mais absurdo, já foi simplesmente ter aproveitamento de G4, uma campanha de campeão, assim. Nesse caso, simplesmente não tem, como era para ter de forma geral, devido a esse percentual baixíssimo que o Vasco tem na 16ª colocação no momento. Vamos à missão dos 40 pontos, Márcio. Traz na tela aí a missão dos 40 pontos. São 2 telas. A primeira é mais complicada de entender. Tá? A gente já atualizou ali, fora de casa, a derrota para o Palmeiras. Tá? É aquela primeira linha dos jogos fora.
Só que a nossa projeção ali era de 0 ponto naquele quadrante. Nós projetamos 0 ponto do Sport jogando em casa ou fora contra Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Não tem projeção nenhuma aí. E aí eu já peço para a gente ir para o outro quadro, que ele ficou mais simples de entender, que é, Cássio, as vitórias que o Sport precisa para chegar nos 40 pontos. Deletamos o jogo contra o Palmeiras, fora de casa, perdeu, não estava na conta, tá? E é o que você falou. O Sport tem pela frente 10 jogos em casa. 10 jogos em casa. A gente parte do princípio que o Flamengo não é possível pontuar. Então, a gente descarta o Flamengo. Dos outros 9 jogos, a gente meio que obriga o Sport a vencer 8 e empatar 1. É muito difícil? É. Mas veja só, veja quais são os jogos. O Sport enfrenta justamente os não vou dizer os, porque o Fortaleza estaria nessa conta, mas enfrenta 6 times que são tratados como acessíveis. Ah, o Mirassol faz o campeonato lá em cima. Faz, mas é tratado como acessível. Não é o Flamengo, não é o Cruzeiro, não é o São Paulo. Tecnicamente é acessível, apesar de ser mais organizado, mais confiante, mais estruturado, melhor, mas é acessível. O Ceará se defende super bem contra todo mundo, mas é acessível. Tá? Mas é acessível. Então o Sport tem Vitória, Juventude, Vasco, Ceará, Mirassol e Grêmio. Se não vencer um desses, dificilmente vai escapar. Se deixar de vencer um deles. Eu acredito que vence os 6? Não acredito. Cássio não acredita. Mas a gente tem que mostrar qual é o caminho. E esse é o caminho. Isso é para 40 pontos, né? Para 40 pontos. Para 40 pontos. Que pode ser até mais do que o necessário. Hoje, lembrando, está em 36. O Vasco teria que melhorar bastante para bater 37, para bater 38. Então, assim, o Vasco tem que melhorar muito para que essa conta se justifique. Agora, aquela coisa, a cada vitória que não vem aí você tem que apelar para a linha de baixo, né? Exatamente. E nos jogos fora de casa? Nos jogos fora de casa, a gente programa 5 pontos para o Sport. 5 pontos em 21 que o time vai disputar. Precisaria vencer 1 e empatar 2. Tem brechas para isso? Pode ter. Contra o Fortaleza, contra o Inter, contra o Santos, contra o Red Bull Bragantino. São times que estão permitindo que os adversários joguem contra eles. Dependendo do grau de interesse de um Atlético Mineiro, pode surgir uma brecha, um Botafogo, um Bahia mais difícil. Tá? Flamengo e Cruzeiro a gente descarta. Detalhe, quando eu falei 5 de 21, eu já estava descartando Flamengo e Cruzeiro. Se eu botar na conta, são 5 de 27 que a gente está colocando aqui como missão para o Sport, tá? Semi-impossível, mas se ganhar do Vasco, vai rodada a rodada, você vai ajustando as matemáticas. Se perder do Vasco, Cássio, aí já vai ser muito difícil. Caramba, a gente guarda essa frase aí. vai... Porque essa que tu falou agora, ajustando a matemática. Tu falou até as matemáticas no plural. Eu falei as matemáticas, que são muitas mesmo, isso, que são as do Sport e do campeonato. Porque por isso que eu citei no plural. Olhando essa tela... Porque é a do Sport e a geral. A do Sport e a geral. E olhando essa tela que você trouxe agora, ela diz, ó, essa tela simplesmente mostra que não dá. Um time que só tem uma vitória no campeonato vai ter que passar a ter um rendimento muito forte dentro de casa. Só que eu acho que esse dado ele assusta mais do que a realidade de fato. Porque em alguma hora você começa a trocar ponto, assim, seja inclusive fora de casa também. E esse dado, lembrando, é um dado, uma projeção de 40 pontos, que talvez não independentemente de ser o Sport, tá? Pode ser qualquer um, talvez não precise de 40 pontos para escapar, pode ser um pouco menos de 39, essa margem está ficando muito abaixo do histórico. E a tecla que eu bato é a que você já também falou, e sobretudo nesses ajustes das matemáticas. Se ficar 6 pontos, veja, essa tela ela não é tão real. Porque se você está a 6 pontos, você fala, pô, eu estou a 6 pontos, eu preciso ganhar todos esses jogos para escapar. Assim, destoa um pouco. Claro que tiraria um, né? Porque já ganhou do Vasco. Assim,
essa é uma projeção para um time que estava, como o Sport estava, a 12 pontos. E ainda está a 9. Mas se ficar 6 ou 7, vamos supor que o Vitória empate, a questão é que se o Vitória vencer, mantém os 9. Aí ou seja, aí fica naquela, de andou, mas outro andou e tal. Mas se o Sport reduzir, Fred, pelo menos a 7 pontos. E outra coisa, se for a 7 pontos, lembrando que seria 7 pontos do Vitória, mas seria 7 pontos com 2 jogos a menos que o Vitória e também com confronto direto com o Vitória no Recife. Então perceba que são 7 pontos, mas não seriam 7 pontos na essência, não. Ele teria suas nuances ali de aproximação. Veja só, se o Sport vence, se acontece isso, Cássio, ao invés de missão 40 pontos, a gente ia olhar a classificação do campeonato dos próximos jogos. Exatamente. Era conta imediata. Era conta imediata. Era conta imediata. É isso, tá?